Bom dia. Bom dia. A Amy já falou, meu nome é Akira. Eu sempre, quando eu venho aqui, eu tenho muitas boas lembranças dessa igreja. 今日もお名前も言われましたけど、私は生野明で、私はいつもここに来るたびに良い思い出があります。Eu sei que tem muitos rostos diferentes aqui, então eu fiz estágio, quando eu terminei o seminário, eu fiz estágio nessa igreja. Durante 6 meses eu vinha de São Paulo para cá. 私は進学生だった時に、この進学校に通っていた時に、この教会で奉仕をさせてもらいました。6ヶ月の間、毎週この千葉屋教会で奉仕をしました。O culto era lá atrás, no salão pequeno. まだ礼拝はこの下の礼拝堂だったんです。E ver assim a igreja crescer é um motivo de grande alegria para mim. そしてこれだけ教会が成長したというのを見ることができて、私にとっては大きな喜びです。Uma das lembranças que eu compartilho é que no final do estágio a gente recebeu a notícia de que a minha esposa estava grávida do primeiro. でそしてこの研修の6ヶ月の最後の時に私たちは、妻が妊娠していたというのが分かりました。Então a igreja de Atibaia foi a primeira a receber a notícia de que ia ser pai. ですからこの千葉屋教会が初めて一番最初に私がお父さんになるというお知らせを聞きました。 Então por isso foi muito teve muita alegria da minha parte por poder compartilhar isso com essa igreja que a gente ama tanto. ですから私がこうしてこの愛する教会とこういう素晴らしいお知らせを分かっちゃうというのはとても嬉しかったです。 Isso aqui eu não vou contar, tá bom? Tempo da pregação. Vamos ler o texto de hoje, é o Evangelho de João, capítulo 4. ヨハネによる福音書の4章を見てみましょう。皆さんと一緒に。O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 43 a 54 diz assim. ヨハネによる福音書の4章の43節から54節をお読みしますので、皆さん日本語の聖書で、見てください。 Depois daqueles 2 dias, ele partiu rumo a Galiléia, pois o próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Então, quando Jesus chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém durante a festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mas, mais uma vez, ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu falar que Jesus tinha vindo da Judéia e chegado a Galiléia, procurou-o e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o filho tinha melhorado, eles disseram: a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim, ele e todos da sua casa creram. Este foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galiléia. Vamos orar? お祈りしましょう。 Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por esse tempo aqui de louvor e adoração ao Senhor. 主よ、この賛美と、本当に神様の名前を褒まれる時を感謝します。 Pedimos, Senhor, para que o Senhor continue abençoando esta igreja. この教会を神様が続いて祝福してくださいますようにとお願いします。 Que o Teu Santo Espírito possa falar agora, através da Tua palavra, aos nossos corações. 主よ、この御言葉を通して聖霊様が私たちの心に語りかけてくださいますようにお願いします。 No nome de Jesus é que oramos. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。Amém. Pode colocar o próximo slide.
Bom, para a gente compreender um pouco dessa passagem, no momento anterior, aqui Jesus ele prega aos samaritanos. 皆様がちょっとこの箇所を理解するためには、この箇所のちょっと前にはイエス・キリストはサマリア人たちに福音を伝えていました。 Muitos dos samaritanos se convertem com a pregação de Jesus. そして多くのサマリア人たちはイエス様の宣教によって救われます。 Só que eles tiveram um contraste muito grande entre os samaritanos e os judeus. でも私たちが見てみますと、サマリア人たちとユダヤ人たちの違いというのは大きな違いです。 Porque enquanto os samaritanos eles se converteram apenas por ouvir a palavra de Jesus, サマリア人たちはもうイエス様の説教を聞くだけで救われたのに、 os judeus da sua própria terra eles esperavam por milagres. でもユダヤ人たちは何か奇跡を求めていたのです。 E para vocês conhecerem um pouco, na verdade eu não vou estender muito porque a história é longa, mas os samaritanos e os judeus eles provêm de uma mesma origem. でも皆様が理解するためにちょっとお話しますが、サマリア人とユダヤ人というのは同じ民から来たのです。 Eles se separaram devido à divisão do reino que aconteceu lá no Antigo Testamento. でも彼らが2つに分かれたというのは、旧約聖書でこのイスラエルの民が2つに分かれた時に別々になりました。 E durante a história eles acabaram entrando em conflito inúmeras vezes. ですから歴史を見てみますと、このユダヤ人とサマリア人たちは何回も戦争したのです。 Por isso que todas as vezes que a gente vê nos evangelhos algo sobre os samaritanos, você vê que tanto os samaritanos e os judeus eles se odiavam. ですから皆様がこのサマリア人たちとユダヤ人たちをこの新約聖書で見ますと、いつでも喧嘩していたということです。 Esse contexto é importante porque reflete que durante muitos anos os samaritanos ficaram distantes da lei. ですから私たちがこれを理解しないといけないのは、もう長年サマリア人たちは立法から離れてしまったということです。 Enquanto os judeus eles eram totalmente ligados à lei de Moisés. ユダヤ人たちはもうずっとモーセの立法にしがみついてたのです。 Então foi muito difícil para os judeus aceitarem aquilo que Jesus estava fazendo. ですから、ユダヤ人たちにとってイエス様がされていたことを受け入れるのは難しかったのです。 E aí, quando os judeus eles receberam Jesus, todos duvidavam. ユダヤ人たちがイエス様を受け入れた時にみんな疑っていたのです。 Ao mesmo tempo que era cercado de expectativas, porque Jesus tinha feito muitos milagres, agora os judeus eles esperavam isso, mas eles queriam ver algo que ele pudesse fazer. 確かに彼らはイエス様のいろんな奇跡を見てたから期待を持っていましたけど、もっともっと奇跡を見たかったのです。 Bom, e nesse contexto, no Evangelho, ele trata de um oficial do rei. で、ここで、ある方の、この、 Isso. そこにはこの王室の役人であった人が出てきます。 Esse oficial do rei, ele era um homem muito importante. 王室の役人というのはとても偉い人でした。 Ele era um funcionário de alta patente do rei Herodes Antipas. ですからアンチパス・ヘロデ王の最も近くにいた役人でした。 Esse não era aquele rei Herodes o Grande que tinha mandado matar as crianças de 2 anos que estavam perseguindo o Messias. そのヘロデ王というのはイエス様がまだ赤ちゃんだった時に2歳までの子供を全員殺しなさいというヘロデ王ではありません。 Esse Herodes era o filho desse Herodes o Grande, o que tinha mandado decapitar João Batista. ここに出てくるヘロデ王というのはその前のヘロデ王の息子です。 Apesar de Herodes ele não ser um rei, mas um tetrarca, porque ele tinha governo entre 4 regiões daquela região, eram regiões muito grandes. ですからとにかくこのヘロデ王というのは広い範囲の地方を治めていたのです。 Mas todos se referiam a ele como um rei.
でも結局彼を王様というふうに呼んでいました。 E o filho desse oficial, ele estava à beira da morte. Ele estava em Cafarnaum. Imagina a angústia e o sofrimento desse pai. とにかくこの、王室の役人の息子さんはカペナウルムに住んでいて、重い病気を持っていたのです。ですからそのお父さんの苦しみを想像してください。 Cafarnaum ele não era uma região do interior, pelo contrário, ele era uma cidade cosmopolita. カペナウルムというのはそんなに離れたような町ではなかったのですね。どっちかというと都会の方でした。 Ele tinha um comércio bem movimentado, tinha local de pesca, onde tinha diversidade de pessoas falando diversas línguas. Então era uma região em que ele estava a 200 metros abaixo do nível do mar. とにかくその町には商売人が多くいて、もう釣りをするところ場所もあって、多くの種類の魚がありました。 O oficial do rei era dessa região de Cafarnaum. Então, quando ele ouve que Jesus está indo para Caná, o oficial ele vê a oportunidade de curar o seu filho, né, de ter uma solução. E ele sobe toda aquela região até Caná para se encontrar com Jesus. そしてそのカペナウムに住む王室の役人はイエス様がカナにいるということを知ったら、もうこれこそ息子を治す機会だと思って急いでカナまで行かれました。 E aí, não é toda hora que o oficial ele teria a oportunidade de se encontrar com Jesus, né? で、王室の役人というのはいつでもいい時にイエス様に会えるような立場ではなかったのです。 E aí ele sai imediatamente ao seu encontro. そして急いでイエス様に迎えに行きます。 Então o oficial ele não se importa se é um caminho difícil, se é distante, ele quer o seu filho curado. とにかくこの役人はその道が大変な道か旅が大変なのか関係なく、とにかく息子が救われたかったのです。 E aí no desespero, quem que vai deixar para trás, né, uma oportunidade para resolver os problemas? ですからこういう時にはもう本当に自分の問題を全て置いて走っていくという人は誰でしょうか。 Mas obviamente que isso não era só uma oportunidade, era uma urgência. これはただの機会ではなくて本当に急遽なものでした。 Você já buscou logo lá no começo, antes de você conhecer Jesus, né, aqueles que não nasceram em berço cristão, de procurar uma igreja devido a uma urgência médica ou por causa, sei lá, de uma doença grave, dificuldades financeiras, crises no casamento, familiares ou, sei lá, talvez um significado, uma falta de significado da vida. 皆様もこのイエス様を受け入れる前にそういう家族の問題やそういう病気の問題があったから仕事の問題があったらとにかく急遽な問題があったから教会を求めたという経験ありますか？ Talvez você tenha buscado uma igreja para ver se as coisas mudam. 多分皆様は何か変わると思って教会を求めたのかもしれません。 No desespero, faz aquela oração escondida, né? Mesmo sem saber como ora. もう焦ってしまってもうどうやってお祈りかもしれないけどお祈りをする。 Talvez lá no hotel você abre a gaveta e encontra uma Bíblia e você começa a folhear e ler algumas passagens. 多分皆様はホテルに泊まっていてその引き出しを開けたら聖書があります。でそこで聖書を読み始めます。 Procurando para ver o que faz sentido para ele na vida dele. その聖書を読みながら自分の人生の意味を探しているのかもしれません。 E aí, diante de um problema difícil, você vai buscar Jesus desesperadamente para resolver, né? 大変な時にも本当に必死にイエス様を求めます。 Sabe quando seus problemas, suas opções parecem ter acabado? 皆さんもう何もすることがないという時、わかりますか？ Você não tem mais a quem recorrer, nem pessoas, nem recursos. もう誰にも求めることもない、どうしようもできない。 Então essa oportunidade ela está próxima a você, mais do que imagina, mas ele também requer o seu esforço. でもその機会は自分の目の前にありますけど、とにかく自分が努力しなければそこにはたどり着けません。 Então assim como o oficial do rei ele vinha de longe
que ele era de Cafarnaum, né? A região, ele era pertencente a Galileia, mas ele tinha cerca de 40 quilômetros de distância de Caná. 確かにこの役人の王室もこの同じガリレアにはカペナウムとカナはありましたけど、約40キロ離れたところでした。 Então, para você ter uma ideia da caminhada, era uma caminhada de dia inteiro. 皆様が想像つくためにはもう歩いたら1日かかるところでした。 Caná era uma região montanhosa, mais alta, enquanto Cafarnaum ele ficava à beira-mar. このカペナウムは海の近くだったんですけど、カナっていうのはもう山の方でした。 Era uma caminhada difícil subir tudo aquilo. ですから大変な旅でした。 Tinha que desviar de obstáculos. いろんなもう、避けなければいけないところがありました。 Bom, a gente tem que lembrar que não era um caminho asfaltado, 今みたいにみんなすべて道路ではなかったのです。 nem limpo. そしてきれいな道でもなかったのです。 Era um caminho sinuoso, 確かにもうくねくねした道で tinha coisas para carregar, 荷物もあったし、 então o passo era lento. ですからゆっくり歩くしかなかったのです。 Não tinha aqueles tênis de corrida especial. 今のようにいい靴もなかったし、 Era aquelas sandálias assim, então ficava entrando pedra toda hora. サンダルでしたからよく石ころも入ってました。 Você já deve ter feito uma caminhada assim, talvez 40 quilômetros não, né? 多分皆様もそういうふうに旅をしたのかもしれません。まあ40キロは確かに大変ですけど。 Então a gente tem que ver essa caminhada, essa jornada desse oficial não como uma oportunidade, mas era uma urgência. ですからこの役人の旅っていうのは一つの機会ではなくて急遽な用事でした。 Então na cabeça do oficial deve ter pensado, eu preciso aproveitar a vida dele aqui. ですから役人の頭の中では私はこの機会を逃してはいけないと。 Então isso mostra como o oficial do rei estava desesperado. Quem que não ia ficar? そのために私たちはこの役員がどれだけ焦っていたかということがわかります。 Quantos de nós ansiamos por um Salvador para as nossas vidas? 私たちもどれだけ私たちの人生で救い主を求めているのではないのでしょうか。 Para essas áreas que eu falei, familiar, seja saúde, seja problemas financeiros. それは家族の面や仕事の面やまた健康の面で、 E inclusive a angústia da alma. またはこの心の渇き。 Isso para mim é muito importante porque na verdade eu acabei buscando a Jesus por causa dessa angústia da alma. それは私にとって大切なのは私もそういう心の渇きがあったからイエス様を求めたのです。 Eu tinha, assim, minha vida não faltava nada na verdade. 確かに私の人生ではもう全て持っていました。 É óbvio que tinha meus problemas familiares. 確かに家族の問題もありました。 Mas ainda assim faltava algo. それでも何か足りなかったのです。 Em um momento da minha vida, eu morei no Japão, né, como decassegue. 私は一時出稼ぎとして日本で住みました。 Como eu falei, aqui no Brasil tinha tudo, né? Família, amigos. Então é como se fosse a minha Cafarnaum. ですから、このブラジルでは私は家族もいたし友達もいました。私にとってはこの役人のカペナウムでした。 Eu achava que era autossuficiente, né? Eu estava diante das minhas ocupações, do meu entretenimento. ですから自分自身でも何でもできると思っていました。そういう自分の人生を生きていました。 Quando eu vou para o Japão, vem uma crise. でも日本に行った時に一つの問題が出ました。 O Japão foi um lugar que despertou certos sentimentos que eu não tinha conhecimento, porque não tinha a família para recorrer, não tinha amigos, então você tinha que pensar sobre as coisas sozinho. ですから日本に行ったら家族もいないし友達もいないしもう環境が変わってしまったために自分は一つのことに気づきました。 O Japão serviu para acender a crise. ですから日本で私の問題が大きくなったのです。 Quando eu volto para o Brasil, aí eu percebo o quanto eu não tinha nada.
ブラジルに戻った時には自分は何も持っていないということに気づきました。 Era vazio por dentro. もう中からもう空っぽでした。 Meus amigos, cada já estava fazendo suas coisas ali e eu estava perdido. もう友達は全員自分たちのことをしていて、自分だけさまよっていたのです。 E aí essa dúvida ficou martelando, essa crise ficou martelando na minha cabeça. Esse vazio tornava-se parte de mim o tempo todo. ですからこの空っぽさっていうのが私の人生でもずっとつきまとっていたのです。 Eu acredito que se eu não tivesse conhecido Jesus, eu nem ia estar mais aqui. 多分私がイエス様に出会っていなかったら、もう多分ここにいなかったでしょう。 E eu fiz como esse oficial, na verdade. Eu simplesmente já não enxergava mais a quem procurar, até que alguém me falou sobre esse Jesus. 私もこの役人のように誰かがイエス様について私に語ってくれた時に、もうこれしかないと思ったのです。 É como esse oficial, ele precisava fazer algo. この役人と同じように何かをしなければいけなかったのです。 E a única oportunidade que ele enxergou foram as notícias de curas e milagres que Jesus fez, e agora estava voltando para Galileia. で、彼がもう本当に唯一の機会というのは、このイエス様が多くの奇跡を起こしてガリラヤに戻っているというお知らせでした。 E ele deve ter pensado, por que não tentar? ですから彼は、行ってみようと思ったのでしょう。 Com tudo que eu tenho ouvido sobre ele, deve ser verdade. もういろんな噂を聞いているから、多分真実でしょう。 Mas também eu não tenho outra alternativa. でも他にどうすることもない。 Muito difícil alguém ficar pensando, e se não der em nada? いや、何もなかったらどうしようというふうに考えないでしょう。 Você acha que nesses momentos difíceis, a gente fica pensando, o caminho é longe, se vai ser difícil, ou se vai receber ou não? 皆様もそういう急遽な時に、助けを求める時に、この道のりは長いから疲れるだろう、いや、反対されるだろうと、そういうことは思いません。 Meu irmão, se o sofrimento está doendo na alma, você vai, não é mesmo? 皆さん本当に苦しかったら、どんな形であっても行きますよね。 E aí o oficial, ele enfrenta algo, o medo, né? そこでこの役人は恐れに遭います。 O medo de perder algo que valia muito, o seu filho. 彼にとって本当に価値がある息子を亡くしてしまう恐れ。 Nessa hora ele não tinha medo do rei Herodes, que era o seu chefe. その時には彼はこの自分の上司のヘロデオを怖がってはいませんでした。 Porque ele podia ficar com medo, já que Herodes, ele sempre ouvia notícias de que havia um Messias, um possível rei. このヘロデオを怖がることはできたのです。なぜかというと、ヘロデオはいつでもこのメシアが生まれた救い主がいるという噂を聞いて、それを気に入ってなかったからです。 Imagina o rei olhando para aquele oficial e falando assim, olha, ele está dando holofote para esse tal de Jesus. この、王が、自分の役人が自分ではなく他の人に助けを求めているのを見てどう思うでしょうだろう。 Talvez eles pudessem, o oficial pudesse pensar, mas e a minha reputação? 役人は、いや、自分は人前でどうなるかということも考えられたかもしれません。 Mas você acha que isso aí faria ele evitar Jesus? でも、そういうことが彼をイエス様に近づくのを止めたことができたでしょうか。 Você já teve medo de algo? 皆様は何かを恐れたことがありますか？ De perder alguém? 誰かを亡くしてしまう恐れ。 A sua esposa, seu filho? 自分の妻、自分の子供。 Ou qualquer outro motivo? それか他の理由。 Por Jesus não temeu ser rejeitado. Ele não temeu seu próprio chefe e nem a sua própria identidade colocada em descrédito. でもこの役人はもう本当にイエス様を求めるためには自分の立場とか自分の上司とか何も恐れなかった。 Ele encarou seus medos porque ele estava prestes a perder aquilo que ele mais amava, que era o seu filho. 彼はもう本当に最も愛しているものをなくそうともう少しでなくしてしまうという恐れがあったために何も恐れなかったのです。 O medo, na verdade, ele chega por falta de fé. 確かに信仰が足りないから恐れがあるのです。 A falta de fé nos faz sentir vazios de significado.
信仰がないから私たちは、この人生に意味がないのです。 As coisas que amamos têm um fim em si mesmo. 私たちが愛しているものは確かにいつかはなくなってしまいます。 A gente não consegue enxergar além das coisas desse mundo. 私たちはこの世の中にあるもの以上に見ることはできません。 A nossa perspectiva de vida é só baseada nesse mundo material. 私たちの人生の見方っていうのはこの世の中にしかないのです。 Então, para o oficial, o filho era o bem mais precioso em si mesmo. 役人にとってこの息子さんが自分にとっては最も大切なものでした。 Foi a doença do próprio filho que fez buscar algo que está além das suas próprias possibilidades. そして息子の病のために自分ができない以上なことができる方を求めることができました。 Esse medo que era gerado pela falta de fé. この信仰がないための恐れ。 Esse homem, ele conheceu Jesus através de uma doença do seu próprio filho. 彼は自分の息子の病を通してイエス様を知ることができました。 Esse oficial acabou crendo. そして結局この役人は信じました。 O medo é um sentimento que lidamos constantemente nas nossas vidas. 私たちの人生では恐れはいつもあります。 Mesmo depois de convertidos. 救われた後でも。 Porque somos humanos e estamos lidando com as nossas instabilidades da nossa natureza pecaminosa. 私たちは確かに救われましたけど、まだ人間ですからいろんな感情もあります。 Mas foi esse mesmo medo que fez o oficial tentar uma última esperança. でもその同じ恐れが最後の希望を求めさせました。 Então esse foi o primeiro ponto de contato. Foi o que lhe motivou a ir encontrar Jesus. ですから恐れによって彼はイエス様のところへ行きました。 Acredito que pessoas confiantes demais em si mesmas, elas dão pouca margem a buscar a fé cristã. 確かにもう自信いっぱいの人たちっていうのはイエス様のところまで行くっていうのはあんまり可能性がありません。 Porque a confiança em si mesmo o afasta de uma perspectiva voltada ao próprio Deus como centro. 自分自身でもいっぱいなので神様を求めようとは考えません。 Então, João 4,47 diz assim: quando ouviu falar que Jesus tinha vindo da Judéia e chegando a Galiléia, procurou e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. ですからヨハネの4章の47節、この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところへ行き下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたからである。 O oficial procurou Jesus na certeza de que não tinha mais a quem recorrer. もう役人はイエス様しかいないという気持ちでイエス様のもとへ行きました。 E se você está desesperado, você não se importa de implorar, não é mesmo? ですから皆様もそういう必死な時には、もうどんな形でも願います。 A preocupação com o filho é muito maior do que a sua própria autoimagem ou seu cargo de oficial do rei. 自分が役人であるよりも息子の病気の方が大事でした。 Ele estava preocupado, quebrantado de verdade. 彼は本当に心配しても心が砕かれていたのです。 Então, tem uma frase muito interessante que diz assim: não importa o tamanho do cargo político ou da riqueza financeira, diante da morte e da dor, todos descem ao mesmo nível da necessidade absoluta. ここにも書いてありますように、どんな地位に立っていても、どんなにお金を持っていても、そういう痛みの時、苦しみの時には、みんな同じ立場なのです。 Mas aí em João capítulo 4, versículo 48, Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. でもこの48節にはイエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り、決して信じない。 Essa fala parece ter sido um pouco dura com o oficial. この言葉は役人にとってちょっときつい言葉だったかもしれません。 Mas Jesus, ele está conversando com todo o povo ali, ele se refere a vocês, ou seja, todos que estavam ali presentes. でもイエス・キリストはこの役人だけではなく、そこにいた人たち全員に言っていたのです。 Então, Jesus, ele usa o exemplo do oficial para chamar a atenção do povo sobre crer só quando se vê algum milagre. ですからイエス様はこの役人の人生を例として、あなたたちは見ない限り信じないという事実を言っていました。 Também evidenciava o contraste que tinha dos samaritanos com aquele povo.
またはサマリア人たちとユダヤ人の違いを明らかにしていたのです。 Porque, como eu falei, os samaritanos eles não precisavam ver um milagre para crer. もう言いましたように、サマリア人たちは印を見ないでも信じていたからです。 Já esses galileus eles exigiram sinais visíveis para que pudessem crer. でもガリラヤの人たちは信じるためには、そういう奇跡を見たいと言いました。 Mas isso também servia para o oficial. でも同時にこの言葉は役人にもそうでした。 Porque ele veio justamente por essas notícias de que tal Jesus estava fazendo milagres. その彼がこのイエス様のもとに来たのは、イエス様がそういう不思議や印をしていたということを聞いたからです。 A fala de Jesus parece ter sido dura, mas ele tinha um caráter educativo. このイエス・キリストの言葉はきついように見えましたけど、教育的な言葉です。 O povo ele já estava habituado a achar que Jesus estava ali só para fazer milagres. もうこの民はイエス・キリストはそこにいたのは奇跡をするためだと思っていたのです。 Então essa fala de Jesus ele serviu para repreender o povo. ですからこのイエス様の言葉はこの民に叱りつけるためでした。 E mostrar a verdadeira motivação do oficial, porque ele não se mostrava preocupado com o que iriam pensar dele. Mesmo depois de ter essa repreensão, ele não se importou. ですからこの役人もそれ関係なく、もう自分が怒られたでもどういう目で見られるかということも関係なく、彼は、本当に必死でした。 Se tivesse tido orgulho, ele teria ficado bravo com Jesus e tivesse saído e ido embora. もし彼が傲慢な気持ちを持っていたら、もうイエス様に対して怒って、もうそこから出て行ってたと思いま Mas す。 ele estava com uma angústia real. でも彼の心には誠の苦しみがあったのです。 Ele aceitava qualquer tipo de repreensão ど ou んなに crítica. 怒られても大丈夫でした。 Talvez isso falte muito em muitos crentes de hoje. 多分そういうことが多くのクリスチャンたちに足りないのかもしれません。 Aceitar que a vida cristã requer sermos repreendidos quando pecamos. 私たちのクリスチャン生活でも私たちが罪を犯すときには怒られるべきです。 Termos um coração ensinável é essencial para sermos discípulos de Jesus. 私たちがイエス様の弟子となるためには教えられる心を持っていないといけません。 Porque assim, todo mundo quer uma identidade. 誰もが、本当に何かで名乗りたいのです。自分を名乗りたいのです。 Todos querem um lugar para servir. 誰もが奉仕をする場所を求めています。 Mas ser discípulo de Jesus é mais do que apenas ter essa identidade ou propósito. でもこのイエス様の弟子となるのは自分の名乗りとかどこで働くとかっていう関係ないのです。 Mas ter um coração disposto a ser ensinado. でも本当に教えられる心を持っているということが大切なのです。 E esse oficial ele já estava quebrantado. この役員はもうすでに心が砕かれていました。 Ele não se importava em ser criticado, もう怒られることも全然心配してませんでした。 ou menosprezado, ou até mesmo humilhado. また自分が低くされることも全然気にしていませんで Ele した。 queria ver o seu filho vivo. ただ彼は自分の息子が生きている、本当に癒されるのを見たかったのです。 Em João 4,49 diz assim: o oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. この49節にも書いてありますよね。その王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか私の子供が死なないうちに下ってきてください。 O oficial insiste: vem antes que o meu filho morra. この役人はもう続いて、主よ、私の子供が死なないうちに来てくださいと。 Na versão Almeida da Bíblia, ao invés de usar a palavra vem, na tradução, está escrito desça. Ou seja, o oficial ele queria que Jesus fosse com ele e descer todo aquele caminho de um dia todo. この役人はイエス・キリストが自分が登ってきた道を一緒に下って欲しかったのです。この一日の旅を。 A sua esperança, ou talvez o seu ato de desespero, ele não deixa pensar aqui na possibilidade de Jesus não atender o pedido. 彼はもう本当に必死だったためにイエス様がその自分の申し出に応えてくれるかどうかを、もう全然考えてなかったのです。 Ele insiste porque algo de ruim está prestes a acontecer.
彼はもう続いてもうひどいことが起こるから必死でした。 Precisa ser aquela hora. 今出なければいけません。 E tinha mais um dia de caminhada de volta. で、戻るためにはまだもう一日かかっていたのです。 Como é que você pensa no sentimento desse oficial ter que fazer todo o trajeto de volta e falar assim, Jesus vem curar meu filho. 皆さん、この役人の、気持ちを想像してみてください。まだ一日もかかって入らなければいけないという。 Em João capítulo 4, versículo 50, Jesus respondeu, pode ir, o seu filho continuará vivo. 50節でイエスは彼に言われた。帰って行きなさい。あなたの息子は治っています。 O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. その人はイエスが言われた言葉を信じて、人に着いた。 Essa é a palavra-chave dessa passagem. O oficial ouviu, creu e obedeceu. これがこの箇所で最も大切なところです。このイエスが言われた言葉を信じて人に着いた。 O oficial, ele se submeteu à autoridade de Jesus. この役人はイエス様の、この権力に従ったのです。 Esse oficial, ele tem consciência sobre a autoridade, porque ele vive no meio assim de estrutura da hierarquia do reino de で、 Herodes. この役人というのは偉い人に従うことということをよく知っていたのです。 Então, quando Jesus falou pode ir, é o Senhor dando uma ordem. Isso significa que o oficial olhava para Jesus como alguém que não havia necessidade de ser questionado. ですから、イエス様が帰ってきなさいという言葉を言われたときに、この言った人が本当に権力を持っている人だという疑いが一切なかったのです。 Então Jesus disse, seu filho continuará vivo. あなたの息子は、まだ生き続けますと言われました。 É uma promessa, não é qualquer promessa. で、これは本当の約束です。 É a promessa do Filho do Deus vivo. これは神の子の約束なのです。 É como a palavra de Deus. A Bíblia não é um amontoado de leis. A Bíblia fala de quem Deus quem é Deus, sobre o que Ele fez e sobre por que a sua lei é para o nosso bem. ですから、この御言葉っていうのはいっぱいの立法が書いているただの本ではありません。この本には神の愛について神様が私たちを救うために来られたということを書いてあるのです。 E sobre a promessa da eternidade no futuro. そして、将来の永遠の約束について。 Não é uma pessoa sem credibilidade prometendo algo. Não, é o Filho do Deus vivo. 信用できないような人が約束しているわけではありません。イエス・キリストは神の子の唯一の子の約束なのです。 Quantas pessoas na história tentaram desacreditar a Bíblia? 多くの人たちはこの聖書は偽物だと言おうとしました。 Através das ciências, この、物理を通して、 ou do conhecimento empírico, 哲学を通して、またこの知識を通してこの聖書は偽物だというふうに見せかけようとしました。 então essa promessa é do próprio Deus. でもこの約束は神様ご自身の約束です。 Porque se dependesse da nossa própria capacidade, nós mesmos nos condenaríamos. 私たちの力によれば、私たち自身がもう自分を破壊するでしょう。 Então, quando Jesus fala para o oficial, seu filho continuará vivo, significa que estamos totalmente sujeitos ao poder e à soberania divina. このイエス・キリストがあなたの息子は治っていますと言った時を聞くときに、私たちはもう本当に神様の偉大なる力の下にあるということを認めているのです。 Assim como nós também estamos sujeitos à graça divina, que a salvação só é possível porque Jesus se sacrificou por nós. 私たちも神様の恵みを生きることができるのは、イエス・キリストが私たちのために生贄として十字架につけられたからです。 Não há nada que possamos fazer em relação à salvação. 私たちはこの救いのために何もすることができません。 Somente pela fé em Jesus. ただ、イエス・キリストに対する信仰です。 E crer não significa apenas dizer que acredita. で、信じるというのはただ言葉だけで信じるということではありません。 Mas já que crê, então obedeça. でも信じているのならば従いましょう。 Deus prometeu, Ele irá cumprir.
神様が約束されたのなら必ず成し遂げてくれます。 Então o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. この役人はイエス・キリストの言葉を信じて帰りました。 Agora pensa nesse oficial tendo que refazer todo o trajeto de volta, com todas as bagagens, um trajeto de um dia todo, e se ele subiu até Caná, agora tinha que descer todo aquele percurso acidentado. 皆さん、この役員の状況を考えて想像してみてください。彼はまた1日かかって下っていかなければいけません。荷物を持って用意して、この1日の道のりを歩まなければいけません。 Imagina fazer todo o trajeto confiando no que Jesus tinha falado. Vá, seu filho continuará vivo. 皆さん想像してみてください。彼がイエス様の言葉、帰ってきなさい。あなたの息子は治っていますという言葉を信じて帰っています。 Ele não tinha como saber. Ele não tinha notícias, ele não tinha celular, não tinha internet. 彼はそういう携帯もなかったし、インターネットもなかったし、全然知らせがなかったのです。 Então ele faz a viagem e ninguém não tinha como receber a notícia. Olha, seu filho aqui está curado no meio do caminho. Não dá. ですから道の途中で誰かにあなたの息子は治ったよというお知らせはなかったのです。 Então ele faz essa viagem o dia inteiro sem ter algo que comprovasse que o seu filho estaria vivo. Só pode confiar na palavra de Jesus. とにかく彼は1日かかってもイエス・キリストだけを信じて帰りました。 Essa viagem desse oficial é a nossa viagem, na verdade. この役人の旅というのは私たちの旅です。 Essa viagem do dia inteiro é a nossa jornada. この1日の旅っていうのは私たちの人生なのです。 Ela é longa. Nós não conseguimos ver como termina o caminho. この旅は長くて、この先はどう終わるのかも分かりません。 Mas nós queremos que termine em vitória. でも最後には勝利があるということを信じます。 É um caminho difícil. 大変な道のりです。 Nossa vida é difícil. 私たちの人生も大変 Ela で é す。 cheia de obstáculos. いろんな、障害があります。 Jesus não disse que quando o oficial voltasse, o caminho mudaria e se tornaria diferente. イエス・キリストは役人にあなたの帰り道はすごく良くなるよとは言いませんでした。 Fácil, plano, asfaltado. もうすべてまっすぐで、もうすべていい道。 Na verdade, não é o trajeto que muda, mas a sua perspectiva muda. ですからとにかく道は変わりません。でもその見方が変わるのです。 A vida é como ela é. E a pergunta é: você crê como oficial creu quando Jesus falou, vai, seu filho continuará vivo? 人生はそうなのです。でも私は皆様に聞きたいのは、皆様もイエス様が言われたように帰っていきなさい。あなたの息子は治っていますという言葉を信じていますか？ Porque o que está implícito aqui é isso. Quando perguntam para o crente, você crê que será salvo na sua vida? 皆さん、このクリスチャンにあなたはこの人生で救われたということを信じますかと聞かれたら、 E isso é um desafio para nós, porque no meio do percurso vai ser tentador você hesitar, pensar da seguinte forma: puxa, estou em dúvida no que Jesus disse para mim, está tão difícil, não consigo ter essa certeza, não consigo ver a luz no final do túnel. ですからこういう長い道のりでは多分私たちにもそういう疑問があるかもしれません。本当にイエス様が言ったことは真実なのか、本当にそうなのかという疑問があるかもしれません。 Então faça essa pergunta a si mesmo: eu realmente creio no que Jesus prometeu? ですから皆さん自身も自分に聞いてください。私はイエス様が約束されたことを心から信じているのでしょうか？ Eu realmente creio na salvação por meio de Jesus? 私はイエス・キリストを通しての救いを信じているのでしょうか？ Eu me pareço com Jesus em meus atos e meus pensamentos? 私の行動や私の考えはイエス様に似ているのでしょうか？ Eu realmente busco obedecer a palavra de Deus por crer em sua promessa? イエス様の約束を信じているからこの御言葉に従っているのだろうか？ É exatamente isso que o oficial passou. 確か Ele に não tinha como ver o final. この役人は同じ状況でした。彼は最後を見ることはできませんでした。 Ele só teve que crer e confiar na palavra de Jesus todo o trajeto.
ずーっとこの長い道のり、彼はただイエス様が言ったことを信じるしかなかったのです。Você crê na autoridade de Jesus? 皆さんはイエス様の力を信じますか？ Você crê no que ele falou de fato? イエス様が言われたことを信じますか？ Ou você talvez tenha duvidado do que está escrito na Bíblia? それとも皆様はこの聖書に書いていることを疑っているのでしょうか？ São perguntas legítimas. それはするべき質問です。 Você nunca parou para refletir sobre como tem vivido a sua vida cristã? 皆様は何回自分のクリスチャン生活どういうふうに生きているかということを考えましたか？ Talvez cheio de buracos na fé. 多分この信仰には穴がいっぱいあるかもしれません。 É algo para nós pensarmos. 私たちが考えるべきことです。 Em João capítulo 4, versículo 51, diz assim: Estando ele ainda a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. 51節、彼が下っていく途中、そのしもべたちが彼に出会って、彼の息子が治ったことを告げた。 Esse, na verdade, é o cerne do Evangelho. O oficial fazendo sua longa viagem, aflito, ansioso e com a esperança de que a palavra de Jesus se cumprisse. これが誠に福音なのです。この役人は長い道のりを、歩いていましたが、本当にこの御言葉、この約束を信じていたのです。 E os seus servos trazem a notícia, uma boa notícia, as boas novas. O menino vive. そのしもべたちが彼に出会った時には良いお知らせを持ってきたのです。あなたの息子が治ったと。 E é um paralelo incrível quando a gente vê, é o anúncio sobre Jesus. それで私たちも本当にイエス様についてのお知らせです。 Essa deve ser a nossa esperança. これこそが私たちの希望でなければいけません。 Porque foi a notícia que nós recebemos sobre Jesus. 私たちがイエス様についてのお知らせを聞いたからです。 Quando você ouviu sobre o Evangelho, sobre a salvação em Jesus, de que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. 皆さんもイエス様について聞いたときに、イエス様が私たちの罪のために死んでよみがえられたと聞いたとき、 É esse mesmo sentimento desse oficial que devemos ter. Ele está vivo. このお役人が息子が生きているという気持ち、同じ気持ちを持つべきです。イエス様は生きている。 Jesus está vivo. イエス様は生きている。 Ele é capaz de superar a morte e foi isso que Jesus nos prometeu na eternidade. イエス様は死に打ち勝つこともできて、永遠の命をも約束してくれました。 Sem essa esperança, a fé cristã é vazia. この希望がなければ、私たちのクリスチャン生活は虚しいものです。 Se a palavra do próprio Deus não for digna de confiança, então qual tem sido o significado do Evangelho para você? この御言葉に意味がなかったら、この御言葉を信じなかったら、皆様はこの、神様の言葉にどういう希望を持つことができるのでしょうか。 O Evangelho traz essa nova perspectiva para a nossa vida. ですから私たちがこの御言葉を信じるときに、私たちは新しい見方をすることができます。 Essa nova perspectiva mudam as suas prioridades. 新しい見方によって大切なことも変わります。 Muda a intenção do porquê que a gente faz as coisas. また私たちがなぜするかという動機も変わります。 E também muda os nossos valores éticos e morais. 私たちの価値観も変わります。 O oficial do rei, ele não se importou com seu próprio status. この役人は自分の立場を全然気にしませんでした。 Ele nem se importou em ser repreendido por Jesus. またイエス様に叱られたことも全然気にしませんでした。 Ele se rendeu à autoridade de Cristo e creu em sua palavra diante de um sofrimento. 苦しみの中でイエス様の権力に従ってイエス様に従ったのです。 Nem todos precisam sofrer para crer. 誰もが苦しんだからこそ信じるというわけではありません。 Mas para todos aqueles que sofrem, Jesus é a única e verdadeira opção. でも苦しんでいる者たちにはイエス・キリストだけが解決なのです。 Se Jesus prometeu, ele irá cumprir. イエス様が約束したのならば絶対
に守ってくれます。 Isso não quer dizer que você vai poder escolher atalhos. だからといって皆様は近道を選ぶことはできません。 Ou que o caminho não será difícil, それかこの道のりが簡単な道のりであるということでもありません。 mas será uma viagem confiando em sua promessa. でもその長い道のりはイエス様の約束を信じていくことができます。 Assim também foram com os israelitas do Antigo Testamento. 同じように旧約聖書でもイスラエル人たちもそうでした。 Para concluir, esse versículo de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. 最後にこのヘブル人の手紙の11章の1節に書いてありますが、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。 Que possamos confiar em sua promessa. ですから私たちもイエス様の約束を信じましょう。 Vamos orar. お祈りしましょう。 Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse tempo da tua palavra. 本当に神様、この御言葉を感謝します。 Pai, pedimos, Senhor, para que o Senhor nos fortaleça, sempre confiando na tua palavra. 私たちがいつでもこの御言葉を信じて神様によって強められますように。 Que possamos fazer essa viagem, essa jornada, sempre confiando naquilo que o Senhor nos prometeu. 私たちもこの長い旅をイエス・キリストの約束を信じながら歩むことができますようにと導いてください。 Temos uma noção de que o caminho não será fácil, 確かに私たちの道のりは簡単な道のりではありません。 mas será segurando nas suas mãos, na sua promessa. でも神様の約束、神様の御手をつかみながら歩むことができます。 Que nossas famílias possam ser alcançadas por esse evangelho da mesma forma como foi nesse oficial. 同じようにこの役人と同じように私たちの家族もこの福音を通して救われますように。 E é por isso que oramos gratos no nome de Jesus. そのことを感謝してイエス・キリストの皆によってお祈りします。 Amém. アーメン。